Como você enxerga a vida e seus acontecimentos? Vivemos em uma época que cada pessoa afirma ter sua própria verdade, ou seja, cada indivíduo enxerga a realidade pela sua própria ótica. As pessoas interpretam a vida segundo as crenças dos seus próprios corações, e as consequências disso são seríssimas. Uma vez que a forma que vivemos é um resultado daquilo que cremos, é inevitável concluirmos que a ótica influencia a ética, isto é, a maneira como você enxerga a vida e a interpreta determina a maneira como você vive. O resultado disso é uma guerra de óticas. Cada um julga ser detentor da verdade, ou, pelo menos, da sua própria verdade. A vida virou um caos, pois cada um tem sua ética, ou melhor, cada um vive da forma que quer e defende isso como legítimo, como um verdadeiro direito que ninguém pode tirá-lo. Como, então, resolver essa guerra de supostas verdades? A resposta está numa pessoa. Sim, na pessoa de Cristo. Quando Jesus assume o controle do coração através da regeneração causada pelo Espírito Santo, a ótica deixa de ser escrava do ego e se torna uma lente formatada pela verdade revelada. Isto é, a palavra de Deus determina como cada situação da vida deve ser enxergada e interpretada. E como consequência disso, a forma de viver passa a ser a forma de um discípulo. Na guerra de óticas, a esperança é o Evangelho de Jesus, pois apenas nele a ética será redimida. Boa noite, gente. Graças a Deus nós estamos aqui juntos. E eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Deixa eu arrumar as coisas aqui, porque eu sou um pouco desastrado. E quero dar um abraço, mandar um abraço especial aos meus amigos aqui da IPVC, que é sempre muito bom reencontrá-los. Também quero dar um abraço especial ao pessoal lá do Jardim de Oração, que veio aqui para a gente se encontrar. Louvo a Deus pela vida de vocês, viu? Gente, muito bom o texto, viu, do vídeo. Parabéns para a equipe aí de comunicação, ficou realmente muito bom. E eu tenho um desafio grande, deixa eu testar aqui. Eu tenho um desafio grande aqui. A Bíblia ela tem textos difíceis que muitas pessoas não ouviram exposições bíblicas. E a Bíblia tem textos que pessoas já ouviram várias exposições bíblicas. O texto que eu vou trabalhar hoje é um texto extremamente conhecido. E eu preciso alertar você para isso, porque a nossa tendência é quando nós conhecemos algum texto, a nossa mente se fecha para as verdades ricas que esse texto contém. Mas eu quero alertar você para uma coisa interessante. Você provavelmente já ouviu várias pregações em Romanos capítulo 12. Romanos 12, 1 e 2. Deixa eu só... pesquisa de campo aqui. Quem já ouviu uma pregação em Romanos 12, 1 e 2? Beleza. Muita gente, acho que todo mundo. Mas eu sei que você aprendeu muitas coisas boas, preciosas, e eu quero fazer jus a isso. Mas eu tenho certeza, preste atenção, que você não aprendeu tudo que o texto tem. Porque a palavra de Deus renova. A palavra de Deus, ela se torna nova cada vez que nós nos aproximamos diante dela. E tem um aspecto interessante também. Você não é mais a mesma pessoa quando ouviu a exposição da última vez, entendeu? Quem sabe Deus não abre seus ouvidos nessa noite para ouvir verdades que você não estava apto para entender da primeira vez, tá? Então quero que nós oremos e depois nós vamos ler o texto de Romanos. Muito obrigado, viu? O texto de Romanos 12, versículo 1 e 2, que eu acredito que ele tem muito a nos ensinar nessa noite. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pelos amigos, obrigado pela essa equipe fantástica, maravilhosa. Obrigado, Deus, pelo tempo que o Senhor nos reserva aqui. E obrigado por essa semana jovem. Que nós saiamos daqui com a ótica de Cristo, Senhor, sobre os diversos aspectos da vida. Mas pedimos, Senhor, isso não é possível. Essa renovação da mente, essa renovação da visão, não é possível sem renovação do coração. Então renova-nos, Senhor, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito,
no nome de Jesus. Amém. Como o texto é pequeno, vamos ler todos juntos? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A série Ruptura conta a história de 5 funcionários que trabalham numa empresa chamada Lumen. Esses funcionários, eles aceitaram fazer parte de um procedimento experimental que dividia a mente deles. Todas as vezes que eles subiam para o andar do trabalho deles, eles se esqueciam completamente das suas memórias da vida pessoal. Mas todas as vezes que eles desciam do andar do trabalho deles, eles se lembravam das suas memórias da vida pessoal, mas se esqueciam das memórias do trabalho. De maneira que eles passaram a viver uma vida dividida, ou só de trabalho, ou só vida pessoal. E então, o que eles experimentam? Uma espécie de ruptura existencial, uma fragmentação pessoal. Ninguém lá dentro é completo, mas também ninguém lá fora é completo. Não são 2 vidas completas, são 2 vidas fragmentadas. Da mesma maneira que na série, eu acredito, e infelizmente tenho visto, que há pessoas que vivem uma ruptura entre aquilo que confessam com a boca e aquilo que demonstram com as mãos. Há cristãos que acreditam ser salvos pelo Evangelho, mas não vivem de acordo com ele. Proclamam-no com os lábios, mas não praticam com as mãos. Entendem que suas almas foram resgatadas por Jesus, mas entregam suas mentes para Satanás. Vai olhar a playlist de muito crente aí. Vai olhar os filmes. Vai olhar as roupas. Mas talvez você pense, misericórdia, pastor, que isso, né? A gente é evangélico. E tudo bem. Mas eu quero chamar sua atenção, porque talvez você esteja vivendo uma vida de ruptura, uma vida dividida, sem se dar conta. Esse é o meu alerta. O alerta de que você pode estar no andar do seu trabalho, ou apenas no andar da sua vida pessoal, sem saber. Porque você vive uma fragmentação entre domingo e segunda. No domingo canta, ora, levanta as mãos e diz, Deus, eu preciso de ti. Na segunda, trabalha, estuda, se relaciona, cria seus filhos e faz tudo como se Deus não existisse. Quem vive essa ruptura, presta atenção nisso, quem vive essa ruptura é crente no discurso e ateu na prática. No domingo, tudo depende de Deus. Na segunda-feira, tudo depende de mim mesmo. Os motivos que levam alguém a viver essa ruptura são vários mesmo. Mas eu acredito que tem algo em comum com todos os motivos que levam alguém a viver essa ruptura. Algo que está na raiz dessa ruptura. Eu acredito de todo o meu coração que é uma má compreensão do Evangelho. Ou uma má relação com o Evangelho. Ou porque as pessoas nunca conheceram o Evangelho verdadeiro, ou porque elas conhecem o Evangelho verdadeiro e nunca se relacionaram com o Evangelho. É isso que eu acho. E não se enganem. Talvez você pense assim, não, eu já conheço o Evangelho. Mas veja, o Evangelho não é uma informação para que você possa armazenar. O Evangelho é a vida do próprio Deus recebida em nós. E é por isso que você nunca vai se esgotar de conhecer o Evangelho. O Evangelho não é apenas o ABC da vida cristã. O Evangelho é de A a Z da vida cristã. Ou, em outras palavras, o Evangelho não é o início, mas ele é o caminho de toda a vida cristã. E é por isso que nós precisamos aprender mais sobre o Evangelho. Eu acredito que Romanos 12 tem muito a nos ensinar. Porque ele começa nos mostrando qual é o fundamento do Evangelho. O texto diz, vocês conhecem muito bem, todos juntos? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Eu acredito que o fundamento do Evangelho está resumido nessas 2 palavras, portanto e misericórdia. Porque juntas, elas significam uma virada
uma mudança de tom na carta de Romanos. Do capítulo 1 ao 11, Paulo ele explica que nós somos salvos pela graça e pelo sacrifício de Jesus. Isso significa que não há nada que você possa fazer para ser salvo. Cristo fez tudo para salvar você. Então você só precisa se entregar. É isso. A graça e misericórdia de Deus conduziu Jesus à cruz para pagar o seu preço. Também do capítulo 1 ao 11, Paulo fala que essa salvação de Deus não é exclusiva, mas ela é inclusiva. Grava essas palavras. Não é o quê? Mas é. Isso significa que não é questão de nascer na etnia certa para você ter a salvação, mas de crer no único Deus, o Deus certo, para receber a salvação. Ou seja, Paulo argumenta que a salvação não é apenas para os judeus. Na verdade, a grande argumentação dele é como o evangelho parte dos judeus, mas alcança todo mundo, inclusive alcança você nessa noite. Por isso que não é exclusiva, mas ela é inclusiva. E é nesse sentido que você precisa apenas crer. E se a salvação ela é tanto graciosa, mas também inclusiva, a conclusão que Paulo chega em Romanos 8 é que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque o fundamento do evangelho não é aquilo que eu faço para Deus a fim de ser salvo, mas o que Deus fez por mim, mesmo quando eu sequer queria ser salvo. Esse é o fundamento do evangelho. Mas preste atenção. Eu tenho observado, com muita tristeza, que há muitas pessoas que vão na igreja, escutam pregações, servem as pessoas, algumas vezes tentam até lutar contra os seus pecados. Isso acontece. Mas por que as pessoas fazem tudo isso? Por que as pessoas se enveredam na vida religiosa? Elas fazem isso por medo, mas não por gratidão. Isso muda tudo. Qual que é a diferença entre uma obediência gerada pelo medo da condenação e uma obediência gerada pela gratidão, pela graça? Deixa eu dar algumas diferenças para vocês. Primeiro, a obediência gerada pelo medo não dura muito tempo, enquanto a obediência gerada pela gratidão dura até a eternidade. Sabe por quê? Porque o medo é exaustivo. O medo faz você explodir na caminhada. Já viu alguém com medo? A pessoa está parada, chega uma fera, a pessoa dá um pulo, sai correndo, quando ela vê, correu 5 quilômetros, aí quando ela tem a certeza de que está viva, ela, ai meu Deus, aí a pessoa desmonta. O medo, ele é uma explosão de motivação, mas medo não mantém ninguém perseverante muito tempo. Ele explode em comportamento, mas ele fracassa em constância e fidelidade. Então, a pessoa que ela é motivada a obedecer por medo, ela ganha, no final das contas, apenas desgaste e frustração. Além disso, quem sente medo o tempo inteiro, se acostuma e fica anestesiada pelo medo. Já viu aquela pessoa que está tão acostumada a sentir medo, que não sente mais a diferença? Conversei com um amigo que ele tem um trabalho missionário lá nas comunidades do Rio de Janeiro, né? E aí um dia ele me ligou, e aí no fundo do telefone estava um barulho, né? Aí eu perguntei, que barulho é esse no fundo? Ah não, é um tiroteio, deve estar acontecendo aqui perto. Aí tá tudo bem, amigo? Você não quer desligar e tentar salvar a sua vida? Aí ele, não, tá tudo certo, estou acostumado. Eu falei, você não tem medo? Aí ele falou, o tempo inteiro. Mas eu cansei de tentar fazer alguma coisa. Quem tenta obedecer simplesmente por medo, cedo ou tarde vai deixar de achar que compensa fazer alguma coisa, entendeu? Não compensa. Eu tentei, eu me esforcei. Mas a gratidão é o contrário. A gratidão, ela dura até a eternidade, porque a graça se renova. O amor de Deus se renova. Os motivos pelos quais Deus salvou você é a misericórdia dele. E a Bíblia fala que a misericórdia dele se renova todos os dias. Como é que você vai se cansar? Não é possível. Porque a misericórdia de Deus se renova tanto que você não se cansa. Muito pelo contrário, você se renova.
Além disso, quem obedece por medo não encontra arrependimento, mas remorso. Enquanto quem obedece por gratidão encontra arrependimento e transformação. Sabe por quê? Porque o medo te transforma num hipócrita religioso, mas não num crente sincero. O medo faz você fingir que ama Deus, quando na verdade apenas teme sofrer as consequências das coisas que você faz. Quando você quer pecar, a pessoa que é movida por medo, ela tenta racionalizar. Ela tem medo de fazer o que é errado, mas também tem medo das consequências. Então ela precisa encontrar um bom motivo no coração para fazer o que é errado. Então sabe o que ela faz? Começa a racionalizar. Não, mas a gente está apaixonado. Não, mas eu preciso, se eu comprar tal coisa, eu vou me sentir bem, é uma necessidade. Não, é mais forte do que eu. Não, mas eu levei uma fechada no trânsito. Percebe? São maneiras de racionalizar o seu erro. Porque você tem medo das consequências. Mas também você deseja fazer o que é errado. Então sabe o que você faz? Começa a criar bons motivos para fazer o que é errado. E quando faz o que é errado, o medo faz você entrar num grande remorso. Porque de novo você fez aquilo que você sabia que não devia fazer. Mas a obediência por gratidão é diferente. Você não tenta ser aceitável. Pela graça e pela cruz de Jesus, você já é aceito. Então você obedece, sabe por quê? Você obedece como uma resposta de um coração grato. Como aquela mulher que se aproxima de Jesus, quebra um vidro de perfume caríssimo, enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. A resposta de Jesus, ela faz isso porque ela amou demais. Quem muito foi perdoado, muito é grato, entendeu? Agora quando você não tem consciência disso, você agradece pelo quê? Você não tem motivação de fazer nada, porque você está afogado pelo medo. O arrependimento acontece porque a transformação no coração já aconteceu quando nós fazemos as coisas por gratidão. Agora, aqueles que obedecem por medo também não sabem lidar com o sofrimento. Enquanto aqueles que obedecem por gratidão está disposto a sofrer para a glória de Deus. Veja, diante do sofrimento, a pessoa que é movida por medo, ela pensa duas coisas. Primeiro, Deus está me dando troco. Deus está pesando a mão sobre mim. Isso aqui é consequência daquele pecado que eu cometi em 1997. Para você ver que a sua consciência é tão pesada que você lembra o ano, entendeu? Você lembra o dia. Quando você está com a consciência pesada, a pessoa olha para você e você acha que ela está descobrindo o que você fez de errado. Quando a sua consciência está pesada, a pessoa conversa com você outro assunto, mas você entende que ela está sondando você. Quando o seu coração é movido pelo medo, você tem sempre medo de ser descoberto. Porque no final das contas, é uma das maneiras de Deus te dar o troco. Mas essa pessoa que pensa, Deus está me dando troco, ela se torna inerte diante da crise. Ela não faz nada e o resultado é desespero passivo. Ela fala assim, já que Deus está me punindo mesmo, eu não posso fazer nada. O que me resta é lamber o meu próprio vômito e ficar no chão. Segunda coisa que alguém movido pelo medo, ao invés da gratidão pela misericórdia de Deus, faz quando o sofrimento vem. Ela pensa assim, isso não é justo. Eu obedeci, Deus. Eu me guardei, Deus. Eu estudei, Deus. Eu trabalhei, Deus. Eu fui na igreja, Deus. Eu dizimei, Deus. Mas como assim? Está dando tudo errado. Como assim? Eu não tenho o grande amor que eu quis. Como assim? A dificuldade veio. Como assim? Sobra mês e falta renda. Como assim? As coisas estão fora do meu controle. Isso não é justo. Então a pessoa se revolta. Porque acha que a sua obediência deve resultar em bem-estar. E que a obediência compra Deus. E o resultado é que a pessoa se torna amarga e rebelde.
Mas a obediência por gratidão é diferente. Ela transforma a amargura da história em leve e momentânea tribulação, por causa do peso da eternidade. A gratidão pelas misericórdias de Deus transforma tudo, tudo mesmo. Mas eu quero dar 3 exemplos do que a gratidão pela misericórdia de Deus faz. Primeiro, a gratidão liberta você de sentimentos tóxicos, que te prendem a um passado ruim e roubam de você a expectativa de um futuro melhor. Segunda coisa, a gratidão faz você enxergar portas onde só via muros, te enchendo de esperança em Deus. Você sabe que a crise, por mais que ela dure a vida inteira, ela não durará a eternidade. Então você não se amarga. Então você não fica passivo. Então você não se rebela. Mas terceira coisa que a gratidão faz: transforma a dor e lágrimas em motivo de louvar. E é exatamente isso que Paulo faz no final do capítulo 11, que precede o nosso texto. Romanos 11, 33 a 36, é um hino de louvor e adoração que Paulo entoa por causa da tão grande salvação em Cristo Jesus. Ele está maravilhado, ele está impressionado. E ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Olha só, olha como ele está maravilhado, extasiado com Deus, pelas misericórdias de Deus. Quão inexplicáveis são seus juízos, e quão insondáveis são seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Ninguém deu nada para Deus. Deus não deve nada para ninguém, e Ele também não deve nada a você. Então aprenda, tendo tudo ou não tendo nada, é misericórdia de Deus, porque esse é o fundamento do Evangelho. E aprenda nesses dias dizer: porque dele, todos juntos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Será que não nos perdemos nas nossas vidas religiosas e esquecemos do fundamento do Evangelho, que é pura misericórdia e graça de Deus? Será que nossa vida tem sido regada a medo, porque achamos que o cristianismo deve nos dar boa vida, ao invés de nos dar o maior presente, que é a salvação? Como escreveu Larry Crabb no seu livro Viciados em Si Mesmos, a mensagem do Evangelho não é sobre como podemos viver uma vida melhor, mas sobre como Cristo viveu e morreu para nos dar uma nova vida. Essa vida é cheia de gratidão e amor que vence todo medo. Meu irmão, minha irmã, se você diz assim: eu creio em Jesus, mas tem medo, assim como os discípulos um dia estavam no meio do mar, no meio de uma tempestade, sem Jesus no barco, porque Jesus ficou para trás, e eles ficaram aterrorizados, e eles olharam para o horizonte da vida, olharam para o horizonte e viram um vulto, e eles sentiram medo. Mas Jesus veio por cima das águas, se aproximou e disse: não tenha medo, sou eu. Você consegue ver Jesus caminhando por cima das águas turbulentas da sua vida, colocando tudo embaixo do pé dele, dizendo: não tenha medo, sou eu. A minha misericórdia é o fundamento do Evangelho, creia. Além do fundamento do Evangelho, esse texto tem a resposta ao Evangelho. Paulo tinha um costume peculiar nas suas escritas. Ele dividia suas cartas em 2 partes. Uma parte com ênfase em doutrina e a outra parte com ênfase em prática. Romanos segue mais ou menos essa lógica. Do capítulo 1 ao 11, ele enfatiza o ensino, a doutrina acerca da salvação em Jesus. Do capítulo 12 ao 16, ele enfatiza a prática. Por que isso é importante? Primeiro, o Evangelho fundamentado nas misericórdias de Deus faz tudo por nós, mas também exige tudo de nós. Nós não ajudamos
na conquista da salvação, mas devemos responder à salvação que nós já recebemos, a salvação que já foi conquistada na cruz por nós. É por isso que Paulo faz um clamor, um pedido. Ele diz: peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um pedido que ele está fazendo aqui. E por que ele usa essa linguagem sacrificial? Por dois motivos. O primeiro deles é porque no Antigo Testamento alguns sacrifícios eram feitos para apontar para o sacrifício que seria feito definitivamente em Cristo Jesus. Isso significa que os sacrifícios do Antigo Testamento eles eram temporários e apenas uma imagem que apontaria para outro sacrifício. O sacrifício de Jesus, contudo, ele é definitivo. Ele é o sacrifício para o qual os outros temporários apontavam. Mas o segundo motivo é que mesmo aqueles que não estavam habituados a participar dos ritos judaicos sacrificiais também oferecem sacrifícios. O paganismo tinha uma rotina de sacrifício. Aí você fala: não, mas hoje a gente não sacrifica nada não, pastor, a gente está de boa. Você sacrifica assim seu tempo, sua agenda, sua beleza, seus dons, seus talentos, sua carteira, em prol da sua idolatria e em prol do seu legalismo. Mas qual que é a diferença entre o sacrifício do legalismo e o sacrifício do evangelho? A primeira diferença é que o sacrifício do legalismo, ele é parcial. Você sacrifica partes da sua vida, momentos da sua vida, restos da sua vida. Mas agora o sacrifício do evangelho é completo. A ideia aqui é: você oferece o seu corpo, que em última instância é tudo que você tem. E a ideia de corpo aqui significa a ideia de algo inteiro. Porque nós não somos nem apenas corpo, mas também não somos almas penadas. Nós somos uma unidade. Oferecer o seu corpo é oferecer tudo que você é e tudo que você tem. É a sua vida inteira. É a sua agenda inteira. É a sua perspectiva inteira. É o seu trabalho inteiro. Mas às vezes a gente quer negociar, não é verdade? A gente quer oferecer as sobras para Deus. O que resta para Deus. Mas o cristianismo não é sobre resto. Deus não entregou o que sobrou. Deus entregou tudo. Entregou seu filho na cruz, está entendendo? Não existe outra resposta a não ser você se entregar tudo também. Quando você não deixa de se entregar completamente, você está dizendo: olha, na verdade o sacrifício de Jesus não é tão digno assim, para que eu possa responder me entregando também. O sacrifício do legalismo, ele gera morte quando é feito. No Antigo Testamento, o animal morria. Mas o sacrifício do evangelho, ele gera vida quando é feito. Sabe por quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu. E o próprio Jesus afirmou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você não precisa morrer, Jesus morreu por você. Então você pode se entregar, entendeu? O sacrifício do legalismo, ele é para supostamente conquistar a santidade, ganhar uma moral, ganhar um cargo, racionalizar os seus erros, desviar o seu foco das partes que te envergonham. Já o sacrifício do evangelho, ele é uma resposta à santidade que já foi conquistada na cruz por você. E é por isso que o sacrifício do legalismo não agrada a Deus. Mas o sacrifício do evangelho agrada a Deus, sim. É o único jeito de agradá-lo, é através de Jesus. Esse é o primeiro motivo. O primeiro motivo. Agora, o segundo motivo da importância de Paulo dividir Romanos em duas partes é que o evangelho não é uma religião racionalista, mas também não é sentimentalista. O evangelho é uma religião de experiência integral. Conheço muita gente que tem o coração cheio, aliás, tem a mente cheia, mas o coração vazio. Eu conheço pessoas que elas conhecem bem doutrina, racionalizam bem,
mas não dão testemunho, não são piedosos. Em contrapartida, eu também conheço gente que é só emoção, sabe? Só sentimento. Se vier à igreja, não chorar, o culto não valeu a pena. Agora olha que triste, um vai dizer que é o raciocínio que faz valer a pena, o outro vai dizer que são sentimentos que fazem valer a pena. Mas veja, nós não temos que escolher entre pensar e sentir. O Evangelho, a experiência cristã integral, ela une os dois aspectos, meus irmãos. E qualquer experiência que seja fragmentada, ela vai dizer, enfatizar ou um ou outro. Mas o texto vai dizer que você precisa dos dois. Agora olha só que interessante. Paulo vai dizer, este é o culto racional de vocês. Culto racional aqui significa vida que faz sentido. Paulo não está falando apenas da racionalidade ou cognicidade do elemento dos cultos de domingo, não. O contexto aqui não é apenas culto de domingo, está falando da vida como um todo. Inclusive a palavra grega aqui para racional é lógica, algo que tem fundamento, algo que tem sentido. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse olhando para você no seu olho e dizendo, a única vida que faz sentido é a de sacrifício pelo Evangelho. Se você não vive no Evangelho, você não vive, você sobrevive. Sem o Evangelho, os prazeres não fazem sentido. Sem o Evangelho, as conquistas não fazem sentido. Sem o Evangelho, os amores não fazem sentido. Sem o Evangelho, a ciência não faz sentido. Sem o Evangelho, seus títulos não fazem sentido. Sem o Evangelho, os cargos não fazem sentido. Sem o Evangelho, cantar não faz sentido. Sem o Evangelho, dizimar não faz sentido. Sem o Evangelho, vir à igreja não faz sentido. Sem o Evangelho, a vida como um todo não faz sentido. Não faz. A vida que faz sentido é a vida de sacrifício pelo Evangelho. Apenas uma vida para Jesus faz sentido. Apenas. Essa é a resposta que é exigida de você ao Evangelho. Você inteiro. Porque a resposta de Deus ao seu pecado foi seu Filho unigênito por inteiro. Tem um livro que tem um título interessante. Se chama A Pirâmide da Sabedoria. Não fique com medo, não é nada Illuminati, tá? Mas esse livro, ele fala que a nossa vida é tão corrida que nós nos tornamos espécie de máquinas que apenas sobrevivem ao invés de refletir o Evangelho. E olha que interessante a fala dele, do autor. Nosso mundo tem cada vez mais informação, porém, cada vez menos sabedoria. Mais dados, menos clareza. Mais estímulos, menos síntese. Mais distração, menos quietude. Mais sabe tudo, menos ponderações. Mais opinião, menos pesquisas. Mais palavras, menos atenção. Mais julgamentos, menos observações. Mais diversões, menos alegria. Há mais, porém somos menos. E todos nós sentimos isso. Sem o Evangelho de Jesus, tudo perde o sentido. Você não está cansado disso? Você não está cansado de fazer as coisas sem deleite, de comer a comida sem sabor, de louvar sem coração, não? Você não está cansado de fazer as coisas sem ser para responder ao Evangelho? Eu estou. Mas se você fala assim, eu não quero mais viver assim. Eu quero que as coisas sejam diferentes. Então, eu quero apresentar para vocês o meio do Evangelho. E meio aqui é uma forma, é uma maneira de se alcançar algo. Seria mais ou menos o seguinte, olha, preciso ir daqui até minha casa. Qual que é o meio? O caminho, certo? É nesse sentido que eu coloquei aqui meio. Em outras palavras,
Como que a transformação do Evangelho acontece? Como podemos nos oferecer como sacrifício integral? Por 2 meios. O texto vai dizer, vamos ler juntos? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Essas 2 maneiras aí são faces da mesma moeda. Elas andam juntas. Uma tem um aspecto negativo, não vivam conforme os padrões desse mundo. O mundo aí é esquema, não viva conforme o esquema, a mentalidade, a lógica desse mundo. Esse é o aspecto negativo, não faça isso. Por outro lado, nós temos o aspecto positivo, mas deixem-se transformar. Você precisa dos dois. Por quê? Porque se você apenas deixar de fazer algo, mas não fazer outra coisa, o meio está incompleto. É metade do caminho, tá? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Preste atenção. Juntos, esses 2 aspectos, negativo e positivo, eles traduzem a dinâmica de como acontece o crescimento na fé cristã, ou o crescimento no Evangelho, ou como outras pessoas gostam de chamar, como acontece a santificação. Santificação é mais uma daquelas palavras que a gente ouve falar muito na igreja, mas nem sempre a gente sabe muito bem, ou porque nós estamos desatentos demais, ou porque nós achamos que já sabemos tudo. Então vale a pena responder o que é santificação. Primeiro, a santificação ela é tanto divina quanto humana. O texto vai dizer, não vivam conforme os padrões deste mundo. Tem um imperativo, não faça isso. Mas olha só, o outro imperativo, ele é uma ordem para que você sofra algo, para que você deixe, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está conciliando tanto soberania divina, é Deus que vai fazer em você, quanto responsabilidade humana. É você quem busca Deus para fazer. Sabe por quê? Porque santificação é um imperativo para obedecer e, ao mesmo tempo, uma graça para receber. Deus não depende da sua aprovação, mas te convoca para uma missão. Ele está trabalhando em você, com você. Porque é tanto divina quanto humana. Santificação também é pontual e processual. É algo que você faz hoje e algo que você continua fazendo até que o Senhor venha te buscar. Olha só. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A ideia dos 2 imperativos aqui é que eles traduzem uma ideia constante, o tempo inteiro. Todos eles são contínuos lá no grego lá. Ou seja, eles dão ordem para você fazer agora, pontualmente, mas eles também dão ordem para você fazer continuamente ou processualmente. A própria Bíblia vai falar, Paulo escreve aos Coríntios, quando ele diz que nós somos transformados de glória em glória. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Às vezes você olha para a sua vida hoje e parece que você está descendo. Mas quando, da eternidade, Deus olha para a obra completa, você pode ter certeza, Ele diz, você está subindo. Se é de glória em glória, significa que hoje você pode estar caído. E pode acontecer. Mas o Senhor vai te reerguer e glorificar. Porque a santificação é um processo, meus irmãos. Você não está pronto. Você não está na sua versão final. O fim ainda não chegou. Você ainda não chegou lá. Tenha ânimo. Continue. Sabe por quê? Porque a santificação ou o crescimento no Evangelho, ela é um processo que depende muito mais da obra de Jesus e como você responde à obra de Jesus. E veja só, eu vou mostrar para vocês o aspecto tanto pontual quanto processual. Funciona mais ou menos o seguinte, olha. A obra de Jesus, ela tem 2 elementos, o elemento judicial e o elemento moral. O elemento judicial é quando a Bíblia fala que Jesus morreu na cruz e ele falou assim, está consumado. Se está consumado, está quitado. No tribunal de Deus, o seu escrito de dívida tem um carimbão lá, plá, pago. Isso é o aspecto jurídico. Da ótica de Deus, você não tem dívida.
Mas há um elemento moral, que aqui é o aspecto processual. O aspecto processual nesse elemento moral é mais ou menos o seguinte, olha, no tribunal você quitou sua dívida, certo? Ou melhor, Cristo quitou a dívida para você. Isso significa que a partir da dívida quitada, você pode responder ao Evangelho, se deixando transformar, e não se amoldando aos esquemas desse mundo. Entendeu? É o elemento moral. Agora, olha que interessante. O elemento judicial, ou seja, o aspecto pontual, muda o seu estado, que antes era culpa no tribunal, mas agora é justificação. Você é justo. Agora, o elemento moral muda a sua condição, que antes era corrupção, mas agora se torna o quê? Santificação. Percebe como os dois elementos caminham juntos? Um sem o outro não faz sentido. Sabe por quê? Porque sem Cristo, nós éramos separados de Deus. Em Cristo, somos separados para Deus. Santificação é harmonizar o que você faz, diz e sente com o que de fato você já é em Cristo Jesus. Porque ela é pontual e processual. Além disso, a santificação ela é pessoal e comunitária. Quero chamar sua atenção para uma coisa interessante. Para quem que Paulo está escrevendo essa carta? Para você? Sim, está escrevendo para nós, individualmente, mas também coletivamente. Assim como ele escreveu para a igreja que ficava em Roma, individualmente, mas também coletivamente. A saudação dele no início da carta é para toda a igreja. E a Bíblia vai falar que nós somos membros uns dos outros. Isso significa que esse aspecto aqui que ele fala, em Romanos 12, é para você, pessoalmente, claro, mas é para a igreja. E a Bíblia vai dizer também que, sendo membros uns dos outros, quando você faz algo, você afeta seus irmãos. Mas também quando seus irmãos fazem algo, afeta você. Porque nós aprendemos sobre Deus tanto no quarto fechado em oração, quanto de mãos dadas aos irmãos. Uma boa igreja não apenas me ensina, mas me santifica, tem sacramento. A vida cristã é pessoal, mas não pode e não é solitária. Inclusive, aqui é uma distinção boa a se fazer. Tem gente que fala assim, a igreja sou eu. Não, você não é igreja, tá? Você não é igreja. Você faz parte da igreja. A igreja é o ajuntamento dos crentes. Então não venha achar que você sozinho, você cultua. Culto é algo coletivo. Não venha achar também que você pode viver uma espiritualidade desconectada. Então se você é daqueles que aparece aqui de vez em nunca, só no dia da ceia ou nas festas, preste atenção. Você não sabe o que é o Evangelho. Porque Jesus não morreu para o seu povo viver separado. Jesus morreu para que seu povo fosse santificado e crescesse no Evangelho junto. Talvez esteja na hora de você rever suas prioridades. Porque eu tenho certeza, se fosse para ganhar dinheiro, você estava aqui. Eu tenho certeza, se fosse algo que você achasse que tem vantagem, você estaria aqui. Eu tenho certeza, se alguém falasse para você, vem, e o seu sonho vai se realizar, você estava aqui. Igreja séria não produz que os seus sonhos vão ser realizados. Igreja séria diz, quando você vier, você vai ser santificado. Isso é melhor do que qualquer sonho. Por fim, o Evangelho tem um resultado. O que o Evangelho produz? Eu acredito que o Evangelho produz um aprofundamento na vontade de Deus. O texto diz, para que possam experimentar, vamos ler todos juntos? Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso que você entenda uma coisa. Essa vontade que o texto fala, não é uma vontade
específica. Como assim? Aqui não fala que se você se oferecer como sacrifício e você responder ao Evangelho, não deixando-se conformar, mas deixando-se transformar, Deus vai falar com clareza aquilo que Ele quer de você. Ele vai falar que profissão você vai seguir. Ele não está dizendo isso. O texto não está dizendo que vai ficar mais claro para você qual pessoa escolher, quando começar um relacionamento, venda ou não venda a casa, compra ou não compra um carro, qual curso que eu faço, quando que eu troco de emprego. Não é isso que o texto está dizendo. Porque veja bem, eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes. Eu estou falando que a sua vida, ela tem seus aspectos de complexidade e que você precisa tomar decisões. Sim, você precisa escolher se vai, qual profissão seguir, escolher se é o momento ou não de começar um relacionamento, se vai ou não ter filhos. Você precisa fazer essas escolhas cotidianas, sim, e não é que isso não tem importância. Mas eu estou dizendo que o texto fala de uma vontade de Deus muito mais importante. E diante dessa vontade que Paulo está falando aqui, essas outras coisas, elas são nada. Qual é a vontade de Deus que Paulo está falando aqui? À luz de todo o contexto de Romanos, Paulo está falando que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus é tornar você mais parecido com Jesus. Porque quem é parecido com Jesus, que experimenta uma boa, perfeita e agradável. Porque Jesus, Ele é bom, perfeito e agradável. Então o texto não está dizendo assim, busca o Senhor e aí você vai ter uma revelação especial, e nada disso. Eu acredito sim que obediência, ela vai nos gerando sabedoria para tomar decisões melhores. Eu acredito sim. Mas eu acredito principalmente que essa vontade aqui, ela é principal. Quando você é mais parecido com Jesus, então você faz todas as outras coisas de maneira agradável. Mas até lá, Paulo vai dizer em Romanos 9, que aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, qual que é a vontade aqui? Nos fazer conforme a imagem de Jesus. Pedro, quando ele escreve sua segunda carta, ele vai dizer, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Efésios, Paulo fala, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O problema é que você acha que o mundo gira em torno das suas vontades. O problema é que você acha que o mundo gira em torno dos seus sonhos, dos seus objetivos. O problema, se Deus não der o que você quer, se não der o casamento que você quer, se não der o namoro que você quer, se não der a casa que você quer, se não der o dinheiro que você quer, você se revolta e acha que a vida não vale a pena. Se Deus não der a alegria que você quer, não dá a satisfação que você quer, se Deus não der o pastor que você quer, não der a igreja que você quer, então tudo deixa de fazer sentido, porque você acha que a vida é para agradar você, quando na verdade a vida é sobre Jesus e não sobre você. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, isso que eu estou dizendo para você também é para mim. Veja, nós podemos vestir coisas boas, com a roupagem religiosa, para tentar racionalizar os nossos erros. Por exemplo, eu sou pastor, eu posso dizer o seguinte, olha, não, eu estou fazendo isso daqui, é para a glória de Deus, quando na verdade é para a minha glória. Eu posso estar investindo tempo nos estudos, para vir nessa noite pregar para vocês e dizer, não, é que a glória de Jesus, quando na verdade o meu coração pode estar sendo arrogante. O que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, é que mais importante do que todas as coisas na face da terra é Jesus. Jesus é o evangelho encarnado, Jesus é o evangelho prometido, Jesus é o evangelho prometido e efetivo, Jesus é o Deus que se fez homem para salvar gente como nós, gente de ânimo dobre, gente que é um povo de dura serviço, que se esquece do evangelho, mas gente amada a ponto dele não descer da cruz, tendo os amados, amou até o fim, diz as Escrituras. Então você acha que o fim do seu relacionamento é o fim? Você acha que o fim da sua vontade é o fim? Talvez seja apenas o começo.
o começo de uma vida para Jesus. Porque santificação, ou crescer no Evangelho, ou o alvo do Evangelho, não é um processo para você ser a melhor versão de você mesmo. Isso quem diz são os coaches, tá? Jesus não é coach não, Jesus é o Salvador da humanidade. Vou repetir. O alvo do Evangelho não é fazer você a melhor versão de você mesmo. O alvo do Evangelho é você se aprofundar no caráter de Jesus. Como diz Thomas Kidd, no seu livro sobre o grande pregador George Whitefield, alguns cristãos pensam que crescemos por meio de um comportamento mais puro, outros por uma doutrina mais acurada, e outros ainda por meio de emoções mais ricas. Porém, a mudança genuína ocorre por meio da seguinte realidade: a vida de Deus no coração do homem. E diante disso, só tenho uma pergunta para fazer. Você já recebeu essa vida? As portas da salvação estão abertas. Você só precisa dizer: eu creio. E você receberá em você uma fonte eterna de água viva, uma transformação radical. Sua vida deixará de ser sobre si e começará a ser sobre Jesus. Você só precisa crer. Quero convidar você a orar. Pai bondoso, nós temos vivido uma vida centrada, focada em nós mesmos, uma vida para satisfazer os nossos desejos. Nós não temos vivido uma vida segundo a ótica de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos desesperados por atenção, carentes. Nosso coração é fragmentado. Nós somos desesperados, Senhor, para satisfazer as nossas lacunas existenciais. Inclusive tentamos comprar o Senhor. Ao invés de descansarmos e crescermos no Senhor, nós estamos muito mais preocupados com o futuro relacional, com o nosso status, se nós vamos casar ou não, namorar ou não, se nós vamos mudar de trabalho ou não. E todas essas coisas são importantes, Senhor, mas todas elas perdem completamente o sentido perto de Jesus. Ó Deus, ajuda-nos a viver uma vida para o Senhor. Ajuda-nos a nos oferecer como sacrifício, oferecer a nossa agenda, oferecer os nossos dons, os talentos, oferecer a nossa carteira. Não deixe que nós vivamos uma vida fragmentada, uma vida cheia de ruptura, mas uma vida abundante. Transforma a nossa vida, Deus, e que nós possamos entender o fundamento do Evangelho, que é Jesus Cristo encarnado, que morreu na cruz para nos salvar, as misericórdias de Deus que se renovam todos os dias, que nós possamos responder o Evangelho nos oferecendo completamente, sacrificialmente, porque o Senhor já ofereceu Jesus completamente, graciosamente, poderosamente. Que o meio, o caminho que nós possamos trilhar para agradar o Senhor seja fugir do esquema desse mundo, da lógica de pensamento desse mundo, para abraçar a lógica da Tua verdade revelada. Que nós possamos colher como resultado não o fruto do nosso trabalho, mas o fruto do trabalho e da morte e sacrifício de Jesus. Senhor, no nome do nosso Salvador, livra-nos do medo, Senhor. O medo da solidão, de não sermos aceitos, o medo de que as coisas, de enfrentar a escassez, o medo, Senhor. E que nós possamos ser abençoados com a graciosa e amorosa certeza que vem do Evangelho. Do Jesus que caminha por sobre as águas turbulentas do nosso coração e diz: não tema, sou eu.
E se alguém aqui nessa noite, Deus, que ainda não se dobrou diante da mensagem do Evangelho, hoje é dia de salvação, Senhor. Abra as portas do céu e dê o dom da fé, no nome de Jesus. Amém.